Paz do Senhor, Juventude de Cristo, vem pra cá porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e estamos estudando nesse trimestre com a nossa revista Conectar Mais Jovem, livros históricos, e já queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, o nosso teólogo, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e representando os rapazes, eu estou falando deles, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 8 traz por título As Reformas de Ezequias e Josias. E já queremos fazer a primeira pergunta do dia para o nosso convidado, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, pastor. Analisando as reformas realizadas pelo rei Ezequias e Josias, qual a palavra-chave que podemos trazer para os nossos dias como procedimentos que eles fizeram? Paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Jennifer, Vitor, e paz do Senhor a você, Juventude de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aí no Conectados na Lição. Então vamos lá, né? Estamos na lição de número 8, e como foi feita aqui a pergunta da Tianinha, né? Falando sobre as reformas religiosas de Ezequias e Josias. E a pergunta é sobre qual é a palavra-chave que podemos trazer para os nossos dias com esse procedimento deles. Lembrando o seguinte, o que foi essa reforma religiosa? Teve alguns problemas em Judá, em especial, até porque Ezequias e Josias foram reis do Reino do Sul, de Judá. Não houve reforma religiosa no Reino do Norte. Então o Reino do Norte, como o pessoal fala, né, foi de mal a pior. Por isso que em 722 o reino foi completamente extinto, extirpado. Já o Reino do Sul ele teve um respiro. Ele durou aproximadamente aí mais de 200 anos depois da queda ali do Reino do Norte, até porque o Reino do Sul caiu para a Babilônia em 586. E a gente sabe também que no Reino do Sul eles voltaram depois do cativeiro. Já o Reino do Norte não. E o Reino do Sul a gente teve esses momentos de respiro, que foi as reformas religiosas, tanto realizadas por Ezequias quanto pelo rei Josias. E qual foi a pauta dessas reformas? Era purificar a religião de Israel, porque eles acabaram, por causa das influências que iniciou lá com Salomão, influências pagãs e culturais dentro do culto. A gente vai ver até com Ezequias que aquela serpente de bronze utilizada por Moisés no deserto, a gente vai ver isso lá em Números, o povo começou a adorar aquilo ali. Então eles fizeram ali uma salada de fruta, começaram a fazer um sincretismo religioso, e quando Josias vê aquilo ali, Josias não, a gente tem que voltar à adoração ao Senhor, de fato, a oração verdadeira. A gente vai ver isso também depois com Josias. Josias é um rei, e é interessante Josias, porque Josias vai começar a reinar com 8 anos de idade. E aí o que marca assim na reforma de Josias é quando o sacerdote ele acha a lei. Olha só, gente, ele acha a lei dentro do templo, e aí ele vai ler a lei e vai rasgar as vestes. Porque ele vai falar assim, nós estamos debaixo do juízo de Deus, está fazendo tudo errado. Ou seja, o que a gente pode aprender com os dias de hoje no procedimento deles? É viver uma vida pautada onde? Na palavra. Tudo que for diferente da palavra não deve ser ponto importante para que nós venhamos a viver. A nossa regra de fé e prática tem que ser a palavra de Deus. Então o que a gente aprende com isso hoje? Que a reforma religiosa, a renovação, ela tem que estar pautada onde? Na palavra de Deus. Entendi. Agora, pastor, qual a causa de Israel cair sempre no mesmo pecado, pastor? Ok, Tianinha. Então vamos lá, né? Então, qual foi a causa de Israel cair sempre no mesmo pecado?
foi basicamente o que a gente falou, né? Foi ser ignorante à palavra de Deus. E aí a gente pode fazer alguma menção aqui ao Reino do Norte. O próprio profeta Osés vai dizer: meu povo perece porque falta o quê? Porque falta conhecimento. E o povo, ele estava sempre caindo nos mesmos pecados porque eles não conheciam a lei do Senhor, não conheciam a palavra de Deus. É muito marcante isso. Um sacerdote achar a lei estava escondida. E aí ele lê a lei e rasgar as vestes. Ou seja, se o sacerdote não sabia da lei, quem é que sabia? Então o povo vivia em constante pecado, seja de idolatria, seja o que for, porque eles eram ignorantes da palavra de Deus, a lei do Senhor. E isso muitas vezes acontece nos dias de hoje. Às vezes a gente é quase que um analfabeto funcional. A gente tem a Bíblia nas nossas mãos e às vezes a gente não lê, não para ler, não se dedica. Outra coisa que eu acho que é importante a gente frisar hoje também é a internet. A internet é uma bênção. Então você tem do alfinete ao foguete na internet. Só que não tem nenhum tipo de quê? De crivo. Não tem nenhuma espécie de peneira. Então muitas pessoas hoje, às vezes vai ver um comentário na internet, um vídeo, e às vezes sai cheio de caraminhola na cabeça, cheio de dúvida. Porque às vezes são fontes que não são fontes confiáveis. Não são fontes pautadas em uma pesquisa. É interessante sempre a gente ver no nosso material, no material da Betel, os livros de apoio, tem ali uma lista de bibliografia consultada, ou seja, não são coisas que os autores eles acham da cabeça deles, mas é fonte de pesquisa, de teólogos renomados que pesquisaram, que têm uma vida com Deus. Então, hoje também é muito fácil, né? Às vezes você vê um vídeo, mas qual é a procedência desse vídeo? Então a gente deve fazer que nem os crentes bereanos, de ter ali o compromisso com o quê? Com a palavra. Somente a palavra vai fazer com que a gente não venha o quê? Cair, pecar e cometer os mesmos erros, assim como Israel cometeu. Às vezes acontece a mesma coisa que acontece conosco hoje, no século XXI, do que aconteceu com Israel do Antigo Testamento, antes de Cristo. E a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? E a gente está cometendo sempre os mesmos erros, mas que possamos, a partir de hoje, a partir dessa lição, se comprometer a viver a verdade do Evangelho, viver a palavra de Deus. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão agregar ainda mais o conhecimento da palavra. E nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo os representantes da Juventude de Cristo. Falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e ele, nosso diácono, Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar para ele, querido Vitor, o que o PIL traz para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema um coração quebrantado. Meus irmãos, assim como relata o próprio salmista em um de seus salmos, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não está preocupado com sacrifícios e ofertas. Ele está preocupado que o povo dele, servo dele, venha ter um coração quebrantado, aquele voltado para a sua vontade, em obediência, em estar nele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como a lição de número 8, que fala sobre as reformas, os reformadores, Ezequias e Josias, grandes reis que o Senhor levantou para serem grandes instrumentos para restaurar o seu templo, a sua obra, a sua vontade. E, pastor Sérgio, a juventude quer saber o que significa ter um coração quebrantado. Vitor, meu irmão, obrigado pela pergunta. Então vamos lá, O que significa ter um coração quebrantado? Entender o coração quebrantado é você entender um mistério bíblico. Por que um mistério?
Porque é algo que, se você se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado, tenha certeza que Deus vai ao seu encontro, vai ao seu socorro. Então, o que significa, né, ter um coração quebrantado? É ter um espírito humilde. Então, em lições passadas, a gente falou sobre altivez, sobre arrogância. Já o coração quebrantado é o quê? É você se apresentar diante de Deus através do quê? Da humildade. Aí a gente lembra daquela parábola de Jesus. Jesus faz a comparação do fariseu com o publicano. Enquanto que o fariseu batia no peito, se autoafirmando, falando aquilo que ele tinha feito de bom, o publicano apresentava diante de Deus as suas mazelas, os seus pecados. E aí Jesus diz, né, qual dos dois Deus recebeu a oração? É muito forte isso, gente. Qual dos dois? Daquele que reconheceu as suas misérias. A Bíblia vai dizer, né, que ninguém pode dizer que não tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado é o maior mentiroso. Então, os exercícios espirituais, isso é muito interessante a gente pontuar aqui. Os exercícios espirituais, seja a oração, seja a leitura da palavra de Deus, seja até mesmo o jejum, eles não são meios para nos tornar independentes de Deus. Pelo contrário. Esses exercícios espirituais, eles servem para que nós venhamos a estar mais próximos de Deus. E não para que, agora eu estou tranquilo, agora eu sou um super crente. Oro 8 horas por dia, leio a Bíblia todo o semestre, a Bíblia toda, faço o jejum 3 vezes por semana. Isso não nos dá direito a nos acharmos que somos melhores do que alguém. Na verdade, todo esse exercício serve para mostrar o nosso coração quebrantado. Ser arrependido, ser submisso diante de Deus. E isso também diante dos irmãos também. Porque a nossa vida espiritual vai ser refletida no convívio com os outros. João mesmo vai dizer, né, que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é o maior mentiroso, tá em pecado. Porque se a gente não ama aquele que a gente vê, como é que vai amar a Deus? Então a nossa vida ela é pautada a nossa vida espiritual é pautada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso mostra, né, essa vida de humildade, de submissão, ela demonstra sensibilidade espiritual e disposição para a restauração que vem do Senhor. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza para ampliação ainda dos seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus, o nosso livro Subsídio do Trimestre, os livros históricos de sua mensagem para os dias atuais. E você poderá adquirir o seu exemplar em um desses telefones que está passando aqui na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!